A Ti te damos honras e glórias, Senhor. Receba a nossa adoração. Amém. Que bênção poder estar aqui nessa noite, adorando ao Senhor com a igreja. Só você adorar de todo o coração, que a glória vem, o milagre chega, a vitória acontece, queridos. Acredito eu que estamos nos aproximando de estarmos retornando os nossos cultos presenciais. Estamos com uma expectativa grande, que ainda nessa semana recebamos boas novas de que os cultos aqui na cidade de São João de Meriti estejam liberados. Nós ainda não temos a autorização do governo de São João para retornarmos os nossos cultos, mas eu acredito que nessa semana nós teremos boas notícias. Essa é a nossa expectativa. E aí é claro que os nossos cultos retornando, algumas pessoas ainda não vão poder estar nos nossos cultos, pessoas que têm um alto risco em relação a essa doença, e também as crianças muito pequenas, porque nós não teremos a nossa escolinha, pelo menos nesse período onde a doença ainda está aí atuando na nossa cidade. Graças a Deus tem diminuído o número de mortes, é um bom sinal, e há uma expectativa de que logo, logo essa pandemia possa perder força no nosso país e na nossa nação. Mas como cidadãos nós não podemos estar ignorando todos os padrões de segurança, e diante disso nós temos nos preparado para o retorno dos nossos cultos presenciais. E eu não vejo a hora de voltar a estar com os meus irmãos aqui no templo, adorando ao Senhor. Eu sei que ainda não é o que nós gostaríamos, porque o desejo do nosso coração era poder abraçar os irmãos, era poder apertar a mão, coisas que nós ainda não vamos poder fazer até vencermos essa batalha, que é essa enfermidade que chegou na nossa nação e tem prejudicado muito a nação num todo. Tem prejudicado a nação economicamente, dizendo, pessoas têm perdido entes queridos, e também prejudicou o andamento, não da igreja do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus, ela não para de avançar, mas prejudicou as nossas reuniões, os nossos cultos congregacionais, aonde como igreja podemos estar juntos. Mas eu acredito que o Senhor ele já tem pelejado por nós, e logo, logo nós vamos poder voltar ao normal. Quero agradecer a Deus pela vida dos meus irmãos de São João de Meriti, de Aquários, que Deus possa abençoar todos nessa noite. Você pode estar aí fazendo o seu pedido de oração. Se você tem aí o seu copo de água aí, coloca perto de você uma garrafa ou uma vasilha, porque nós temos sempre, ao fazermos a nossa live, nós temos consagrado uma água diante do altar do Senhor, pedindo a bênção de Deus ao beber da água como um ato de fé. Nós também queremos agradecer aos irmãos que nos parabenizaram pelo dia do pastor no domingo, pessoas também que me parabenizaram pelo meu aniversário. Infelizmente não pudemos estar juntos dessa vez, mas muitas pessoas me parabenizaram pelo meu aniversário e também pelo dia do pastor. Que Deus possa abençoar e retribuir a todos que desejaram o melhor de Deus para a minha vida. Queridos, nós vamos ler a palavra do Senhor e logo após vamos estar fazendo uma oração para Deus abençoar a sua casa, a sua família, e também consagrando a água no final. Quero ler um texto com a igreja que está lá em segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro,
capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Vamos ler do 8 e 9 apenas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante, que você como igreja, você que também ainda não fez uma aliança com Cristo, está ao alcance dessa live. É a oportunidade que você tem de entregar a sua vida para Cristo, porque o assunto que nós vamos tratar, ele diz respeito a algo que ainda há de acontecer. E nós temos uma expectativa de que não demore muito para acontecer aquilo que nós vamos estar ministrando nessa noite. Capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 8 e o versículo 9 diz assim, ó: Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Só até aí. Pai, fala conosco nessa noite, pelo poder da sua palavra. Ministra aos nossos corações, para que possamos compreender e entender o que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje eu quero falar de promessas. E por falar em promessas, a Bíblia é o livro das promessas. Só que a Bíblia, ela não é apenas o livro das promessas. Porque se ela fosse simplesmente o livro das promessas, nós não teríamos a Bíblia como âncora da nossa fé. Mas a Bíblia é o livro das promessas, mas também é o livro que comprova a realização de suas promessas. Quando você começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você percebe que desde Gênesis, capítulo 3, a Bíblia já começa com promessas. Quando Deus promete que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. A Bíblia, ela começa já com promessas. Quando você começa a estudar a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia, ela tem promessas para alguns indivíduos, individualmente dizendo. Podemos dar o exemplo aqui de Abraão, quando Deus o chama e ele faz uma promessa para Abraão, uma promessa individual e direta, dizendo: Abraão, você vai ser pai. Um homem que não podia ter filhos porque a sua mulher era estéril, e ele agora recebe uma promessa de Deus, no capítulo 12 de Gênesis, uma promessa individual. A Bíblia, ela tem promessa individual para alguns homens e mulheres, mas a Bíblia também é o livro das promessas coletivas. Você vai perceber, principalmente no Antigo Testamento e em alguns textos do Novo Testamento, Deus fazendo promessas para um povo esse, o povo de Israel, uma nação, ou seja, uma promessa coletiva para uma nação. E dentre essas promessas, por isso que eu falei
que a Bíblia não é apenas o livro das promessas, mas também é o livro que comprova a realização de muitas promessas. E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite. A Bíblia diz que Deus fez promessas para uma nação, e essas promessas se cumpriram, e ainda há de se cumprir uma última promessa para a nação de Israel, que está lá em Apocalipse, quando Jesus virá socorrer a nação de Israel. Dentro das promessas coletivas, Deus tem promessas para a igreja, que estão principalmente inseridas no Novo Testamento, quando antes da igreja ser fundada, Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele faz uma promessa dizendo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja estava naquele momento já sendo prometida, e quando ela é inaugurada, ela começa a viver debaixo de promessas. Dentre essas promessas, muitas se cumpriram, mas algumas outras ainda vão se cumprir. Percebam que a Bíblia é o livro das promessas, mas também é o livro da realização das promessas. Porque se ela fosse simplesmente o livro das promessas sem realização, ela não seria âncora para a nossa fé. Dentro das promessas coletivas, Deus também fez promessas universais para todo homem, quando ele, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, ele vai dizer assim: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, olha a promessa aí, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a Bíblia é o livro das promessas. A Bíblia tem mais de 5.000 promessas. Como eu falei, algumas individuais, mas outras coletivas, que abrange Israel, igreja e o mundo, toda a população. Só que hoje eu quero tratar dos 3 pilares da Bíblia Sagrada, quando nós tratamos sobre promessa. Eu chamo essas 3 promessas de tripé da Bíblia Sagrada. E dentre essas 3 promessas, só para você entender que a Bíblia é o livro das promessas, mas também é o livro da realização das promessas. Dentre essas 3 promessas principais da Bíblia, nós vamos perceber que 2 Deus prometeu, e Ele, através da Bíblia Sagrada, comprova que o que Ele prometeu se cumpriu, que são 2 das 3 principais promessas. Quais são elas? A primeira eu já falei, quando o homem pecou no Éden, e Satanás pensou que o homem estava fadado à perdição. Satanás imaginou que estava frustrando os projetos de Deus. A Bíblia diz que Deus fez a promessa que da semente da mulher, ou seja, se um homem pecou, da semente da mulher, um homem vai nascer, e esse homem vai salvar toda a humanidade. E o Antigo Testamento, ele gira todo em torno da promessa do Messias, ou seja, o Salvador, aquele que haveria de salvar a humanidade. É a primeira grande promessa que forma o tripé da Bíblia Sagrada. A promessa do Messias, a promessa do Salvador, é a primeira grande promessa. E a Bíblia diz que milhares de anos se passou, os israelitas esperando o Messias.
e os profetas profetizando sobre o Messias. Isaías profetizou, no capítulo 9, versículo 6, ele disse: um menino o Senhor nos deu, um filho nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Príncipe da Paz. O profeta Isaías é chamado de profeta messiânico, porque ele foi o que mais profetizou acerca do Messias, o Salvador, porque o Messias significa Salvador. Aleluia! Quando nós estudando a Bíblia, vamos perceber o nascimento de Jesus no início dos evangelhos. Jesus nascendo de uma mulher, o Messias vindo a este mundo, cumprindo-se a primeira grande promessa de que Deus haveria de enviar um Salvador, de que Deus enviaria alguém que ia remir o seu povo, que ia remir aqueles que estavam debaixo do peso e do jugo do pecado. Jesus, ao nascer, estava se cumprindo a primeira grande promessa da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é o livro das promessas, mas também é o livro da realização das promessas. Jesus, ao nascer, se cumpre a promessa que Deus havia feito, que um homem nasceria e pisaria na cabeça da serpente. Como eu falei, essas três promessas formam o tripé da Bíblia Sagrada. A primeira foi a promessa de que um Salvador nasceria. Se cumpriu, e a Bíblia registra o cumprimento dessa profecia. Segunda grande promessa, que forma o tripé da Bíblia Sagrada, é a promessa de que um dia Deus haveria de derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Joel, o grande profeta que profetizou acerca do Espírito Santo, ele declarou que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Muitos anos antes, a promessa foi deliberada, porque a Bíblia registra a promessa de que Deus haveria de derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Jesus, quando vem e cumpre a sua missão, ele confirma essa promessa, dizendo: olha, eu agora vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Consolador, o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, ele na grande festa, ele disse assim: olha, quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a Bíblia diz assim, ó, ele estava falando a respeito do Espírito Santo que haveria de vir. Promessa. Só que essa segunda grande promessa também já se cumpriu, quando no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e viram sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Sabe o que foi aquilo ali? A promessa do Espírito Santo vindo sobre aqueles que esperavam a promessa. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Essa promessa ainda permanece de pé. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo ainda está atuando nos quatro cantos dessa terra, e Ele quer batizar você, Ele quer renovar você, Ele quer usar você. Glória! Glória! A promessa do Espírito Santo não ficou
na igreja primitiva ainda permanece com a igreja, porque a igreja primitiva ela veio, mas a igreja de Jesus Cristo continua. E Pedro, quando assume a palavra, quando todos questionaram, eles estão bêbados a esta hora do dia. Aleluia. Pedro abre a boca e diz: nós não estamos bêbados a esta hora do dia. Sabe o que está acontecendo aqui? Está se cumprindo o que Deus falou por intermédio de Joel. Eu quero fazer você entender que o que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele cumpre. Como eu falei, tem promessas coletivas, mas tem promessas individuais. Deixa eu dizer uma coisa para você aí. Talvez você esteja aí angustiado, sem saber que direção tomar, mas você sabe que ainda está debaixo de promessas. E se você está debaixo de promessas, creia que elas vão se cumprir na sua vida, porque Deus é fiel. Pedro falou: está se cumprindo. Está se cumprindo. Duas das grandes promessas que eu chamo de o tripé das promessas bíblicas. Duas, Deus prometeu e já se cumpriu. Porém, tem a última grande promessa, que completa o tripé das grandes promessas bíblicas. Qual é essa promessa? Jesus, Ele ainda nesta terra, Ele nos prometeu, dizendo no Evangelho de João, no capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. E Ele disse: e olha, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, eu voltarei para buscar a minha igreja, para que onde eu estejais, vós estejais também. Sabe o que Jesus estava prometendo? Olha, eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou, mas eu vou voltar. Meu irmão, essa é uma das grandes promessas que ainda não se cumpriu. Se as duas grandes Deus prometeu e se cumpriu, a volta de Jesus é uma realidade e ela vai se cumprir também. Ela vai se cumprir. Eu não tenho dúvida de que Jesus, Ele voltará para buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele vai dizer: olha, se preparem. Por quê? Porque ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, ou seja, serão arrebatados. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Toda essa grande crise que nós estamos vivenciando são sinais da volta de Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Jesus ele começou a falar sobre algumas coisas escatológicas, ou seja, algumas coisas que ainda não haviam acontecido e que também ainda não aconteceu. E eles começaram a falar: mas quando isso vai acontecer? Ele falou: calma, os sinais são esses, e os sinais são evidentes no nosso tempo atual: pandemia, guerra por causa de racismo, crise financeira, crise política, crise de identidade
identidade. Sabe o que é isso? São sinais de que Cristo está mais próximo de voltar do que nunca, meu amado irmão. Por isso que eu falei para você, igreja do Senhor Jesus, que está atento a esta palavra, permaneça firme, permaneça fiel, porque Jesus está voltando, e quando Ele voltar, se você estiver preparado, você vai subir, mas se você estiver despreparado, você vai ficar. A parábola das 10 virgens, ela retrata muito bem isso. Os preparados vão, os despreparados ficam. E para você que está ao alcance dessa palavra, você que ainda não teve encontro com Jesus, você que está afastado, você que se afastou, meu irmão, volta para Jesus enquanto há tempo, volta para Jesus logo, que seja nesta noite, porque nós não sabemos o dia e a hora que essa promessa vai se cumprir. Pedro, ele declarou: olha, alguns estão dizendo que está retardando a promessa, mas Pedro vai dizer: Deus não retarda a sua promessa. Deus não está limitado ao meu tempo e ao seu tempo. O meu relógio e o meu calendário não é o relógio e nem o calendário de Deus. Você está limitado a 10, 20, 30, 50, 100, 1000 anos. Deus não está preso a esse calendário. Deus não está preso às 24 horas do dia que você tem. O calendário e o relógio de Deus é outro, e tem um tempo determinado para Deus fazer essa promessa se cumprir. E quando ela se cumprir, a igreja vai ser tirada dessa terra. Se prepare, igreja. Se prepara, que Jesus está voltando. Se prepara. E Pedro disse: olha, um dia para o Senhor. Olha ele mostrando que o meu calendário e o seu calendário não é o calendário dele. O meu relógio e o seu relógio não é o relógio dele. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Sabe o que está dizendo aqui? O meu e o seu calendário para Deus não significa nada. Você pode estar achando: ah, mas meu avô falava que Jesus ia voltar, meu tataravô falava que Jesus ia voltar. Aí sabe o que Pedro está dizendo assim? Olha, não retardou não. A promessa não retardou, porque Ele não retarda a sua promessa. A promessa de Deus não chega antecipada, nem chega depois do tempo. Ela chega no Kairos. No tempo de Deus é que a promessa vai se cumprir na minha e na sua vida. Não apenas a de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, mas também a promessa que Ele tem sobre o seu chamado, a promessa que Ele tem sobre o seu filho, a promessa que Ele tem sobre a sua família, a promessa que Ele tem sobre as suas finanças. Para de se prender no tempo, porque o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Ele voltará. Essa é a grande promessa que forma o tripé, que ainda não se cumpriu, só para renovar e reforçar a sua fé. As duas grandes promessas Ele prometeu e já se cumpriu. Falta a terceira, que é a grande promessa que forma o tripé. Ele voltará para buscar a sua igreja. E ela acontecerá em 2 etapas. E eu não estou aqui para ficar falando sobre essas 2 etapas, porque para mim o que importa é a primeira etapa. Jesus, ele, na volta de Cristo, na segunda vinda de Cristo, acontecerá em 2 etapas. Eu não estou aqui para falar das 2 etapas, porque eu não quero estar na segunda etapa. Eu vou subir na primeira etapa, porque a primeira etapa, a Bíblia diz que só a igreja verá Ele. Mas na segunda etapa, todo olho verá Ele pisando nessa terra, junto com os seus anjos. Mas a igreja verdadeira de Jesus Cristo não vai precisar esperar a segunda etapa, porque na primeira etapa, o seu olho verá Jesus. Você vai poder abraçar Jesus, se você estiver esperando firme nas promessas de Deus. Se você estiver comprometido com a sua palavra. Estamos vivendo tempos, irmãos, as pessoas estão ignorando isso.
Essa crise que nós estamos enfrentando é Deus forjando o caráter do verdadeiro cristão. É Deus forjando o caráter da sua igreja. É Deus forjando os verdadeiros. Eu não tenho dúvida que depois dessa fase, a igreja brasileira vai se tornar mais forte. Por quê? Porque Deus está forjando caráteres. Porque Deus está levantando aqueles que estavam caídos. Porque Deus está reedificando aqueles que estavam pensando em parar diante desse caos, para nos preparar para essa grande e última promessa de que Ele voltará para buscar a sua igreja. Que você esteja preparado para a volta de Cristo. Que você esteja em conformidade com a sua palavra. Às vezes eu sou meio crítico a algumas coisas. Todos nós temos que conhecer a Bíblia. Mas mais do que conhecer a Bíblia é viver a Bíblia. Eu acho isso muito bonito, você ensinar o seu filho o nome de personagem bíblico. Isso é lindo. Hoje eu estava vendo um status lá, acho que a mãe, o pai ensinando o nome dos personagens bíblicos. Mas conhecer personagem bíblico não muda o caráter das pessoas. Conhecer histórias bíblicas não significa nada para as pessoas. Então, mais importante do que você ensinar simplesmente personagens bíblicos para os seus filhos, é ensinar passagem bíblica. Quem foi que abriu o Mar Vermelho? Quem foi que conduziu o povo até Jericó e rodeou a cidade? Isso é muito legal. Mas isso não significa nada se você não ensinar o caráter de um verdadeiro cristão para o seu filho. Mais importante é você ensinar para o seu filho o verdadeiro caminho da palavra. Histórias bíblicas é maravilhoso, eu amo. Uma vez, no dia da Bíblia eu preguei isso. A Bíblia diz que nós temos que ler a palavra, meditar de dia e de noite. Aí, eu falei no altar e disse assim: mais importante do que você ler a Bíblia dia e noite é você viver o que a Bíblia diz. Porque tem gente que abre a boca: eu li a Bíblia toda 3 vezes no ano. Eu leio a Bíblia todo dia. Isso é bom, é maravilhoso. Mas tem pessoas que fazem tudo isso, mas não vivem o que a Bíblia diz que você tem que fazer. É melhor alguém que não lê a Bíblia todo dia, mas o pouco que ela lê, ela vive o que está escrito nela. Porque mais importante do que conhecer a Bíblia é você viver a Bíblia. Tem gente que enche a boca. Eu conheço a Bíblia. Até o diabo conhece a Bíblia, mas não vive a Bíblia. Eu ensino a Bíblia, meu filho. Está mais do que certo que a Bíblia diz isso, Deuteronômio. Inculcarás na cabeça do seu filho a palavra, ensinarás. Mas mais importante do que você ensinar é falar: filho, não basta você aprender, você tem que viver o que está escrito aqui. Jesus está voltando. E não é o seu conhecimento bíblico que vai te levar para o céu. Isso é de extrema importância. Jesus está voltando. Não é o talento que você tem que vai te levar para o céu. Até porque o próprio Jesus falou que naquele grande dia muitos dirão: mas eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Olha a importância de você ter um caráter refinado em Cristo. Não basta você ter conhecimento, não basta você ter um talento, não basta você ter um dom espiritual.
O mais importante é você ser o que Paulo disse. Ele declarou, olha, igual quando eu falo, algumas pessoas querem passar aqui para a igreja e fala assim, pastor, você exige carta? Eu falei, não, essa igreja aqui não exige carta não, você não precisa mandar a carta do seu pastor para cá não. Porque Paulo falou assim, olha, não precisa de carta de recomendação não. Eu não sei de onde a igreja tira essas coisas, porque a Bíblia não fala de carta de recomendação, eu queria entender isso. É claro que Paulo, ele vai muitas vezes vai recomendar, olha, o fulano está indo aí, ó, é uma bênção. Mas quando se fala de carta, ele fala assim, não precisa de carta de recomendação não, porque vocês são a carta viva que resplandece a glória de Cristo na terra. O seu caráter, a sua índole, a forma que você lida com a sua família, a forma que você lida com o seu vizinho, a forma que você lida com o seu irmão da igreja. Do que adianta mandar uma carta, o fulano, olha, é pastor, o fulano é presbítero, o fulano é isso, o fulano é um excelente ministro de louvor, mas quando chega na igreja, o fulano não fala com Beltrano, o fulano é insubmisso, a mulher reclama dele, porque ele não ama como deveria amar. Nós que temos que ser a carta viva, aberta e lida por todos. E que leitura é essa? Quando alguém olhar para você como carta, não vai ver seu dom, não vai ver seu talento, não vai ver seu conhecimento, vai ver o seu caráter de um verdadeiro ou de um falso cristão. Precisamos nos preparar. Cristo está voltando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Porém, só vai subir quem estiver preparado. Não tenha a promessa como tardia, porque Deus não retarda a sua promessa. Ele é simplesmente longânimo. O que significa isso? Ele está dando tempo para as pessoas se arrepender. Ele está dando tempo para as pessoas terem o conhecimento de Cristo. Outro dia uma pessoa falou assim, ai, tomara que Cristo volta logo. Eu falei assim, mas eu prefiro que espere um pouquinho, tem gente da minha família para ser salvo ainda. Então, ele está sendo longânimo. Tem gente ainda para ele salvar nessa terra. Tem gente ainda para ele libertar. Mas quem sabe, o tempo não é hoje, que ele salvou os que tinham que ser salvos. E isso vai fazer com que se cumpra a última promessa, que ele voltará para buscar a sua igreja. Então, para você que é a igreja de Jesus Cristo, continue com as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E não permita que nada nem ninguém suje suas vestes. Para você, que eu acredito que essa palavra vai te alcançar aí, que ainda não teve um encontro com Cristo. Você não precisa estar dentro de uma igreja para ter um encontro com Cristo. Porque se você dobrar seu joelho aí dentro da sua casa, com o coração verdadeiramente aberto para Ele, e dizer, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, me aceite como seu filho, escreva o meu nome no livro da vida. Nesse exato momento, você está incumbido, está inserido dentro dessa última promessa. E se ele voltar, depois que você fizer essa oração, você vai subir com ele. E você que está afastado, é para você, filho, volta logo para os braços do Pai. Volta logo. Está esperando o quê? Se Jesus voltar e você estiver afastado, você não vai subir. Então volte logo, volte para os braços do Pai. Essa promessa também vai se cumprir, como se cumpriu a de que Jesus viria, ele veio. O Espírito Santo seria derramado, ele foi derramado e continua conosco até hoje, nos renovando, nos fortalecendo. E a última, que eu estou com o coração ardendo com uma expectativa para que se cumpra.
mesmo que eu tenha morrido até lá, eu vou ter o privilégio de ressuscitar primeiro e me encontrar com Cristo do que os que estiverem vivos. Então, meu amado, fique firme nas promessas do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou podendo acompanhar aqui porque descarregou meu celular, mas nós vamos nesse momento orar, clamar a Deus pelos pedidos de oração que chegaram aqui em minhas mãos. Irmã Rita pede pela família, Diogo pela família, Juliana está clamando aqui pela Ana Paula. Vamos orar. Temos orado pela Ana Paula. Irmão Walter, oração pelas filhas que trabalham no hospital. Orar pelo Luiz Castilho, está no CTI. Irmã Clariana pede para orar pelo Luiz Gustavo. Silvia pede pela amiga Mabel, que está no CTI. A Dirce pede para orar pela família. Orar pela Renata, que está entubada com Covid. Selma pede pela saúde. A Penha por toda a família. Mãe Vanilde pede para lembrar aqui a oração pelos médicos e enfermeiros. Isabel pede oração pela família. Maria Zeneide pede oração por ela, que está com a dor no peito muito forte. Mas eu creio, Maria Zeneide, que Jesus vai te curar aí onde você está agora, em nome de Jesus. E você vai contar o testemunho semana que vem, que você vai beber essa água e essa dor vai sumir, em nome de Jesus. Eu creio. Fábio Medeiros pede pela família. José Delfino, lá de Búzios, pede pela família. A Leda pede pela família. A Janete pede pelo filho. Nós vamos orar nesse momento, vamos clamar a Deus. Você que pode agora, vamos estar em oração, apresentando ao Senhor esses pedidos de oração e os que não chegaram aqui em minhas mãos, mas que o Senhor possa estar alcançando nessa hora. Pai, eu quero neste momento apresentar cada um desses nomes que representam essas pessoas que estão escritos nesse papel, e também aquelas que não enviaram para cá o pedido, mas estão orando dentro de casa por alguém que talvez esteja enfermo, precisando de cura, de libertação. Meu Pai, eu sei que o Senhor é um Deus ilimitado, não tem limites para o Senhor. Tu podes nessa hora entrar com providência em cada um desses lares, sem restrições, e operar o milagre na vida dessas pessoas. Quero clamar em especial por aqueles que estão enfermos nessa hora, que estão no leito de hospital, no CTI, que estão entubados, Senhor, que estão enfrentando essa enfermidade, essa Covid do inferno, essa maldição, e ela vai cair por terra na nossa nação. Essas pessoas que estão no leito de hospital, meu Pai, repreendo o anjo da morte, que o anjo da morte não tenha mais poder sobre aqueles que estão internados, que o número de mortes no Rio de Janeiro e no Brasil venha cair consideravelmente, e venha desaparecer o índice de morte na nossa nação. Meu Deus, aqueles que estão entubados, meu Pai, Tu és o fôlego de vida. Começa a encher o pulmão dessas pessoas de ar, limpar as vias aéreas, limpar os pulmões, repreender a pneumonia bacteriana, repreender a pneumonia viral. Vai de encontro à minha família lá em Muriaé, que está enfrentando essa batalha. Vai de encontro ao meu primo Mauro, meu primo Leandro, e vai repreendendo essa doença maldita. Eu profetizo e declaro que ninguém da nossa família vai perder a batalha para essa enfermidade. Não haverá luto, não haverá pranto na nossa
casa, não haverá luto na nossa família. É a nossa oração, meu Pai. Eu clamo pela Ana Paula, meu Deus, vai de encontro à tua filha, traga cura para Ana Paula, vai de encontro, Senhor, a Maria Zeneide. Eu creio, meu Pai, eu estou profetizando, não em meu nome, porque eu não sou nada, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. A Maria Zeneide agora vai receber um milagre, e essa dor no peito vai sair agora, em nome de Jesus. Senhor, toma conta dos médicos, dos enfermeiros, meu Pai. Toma o nosso Brasil em tuas mãos. Senhor, não permita que a economia brasileira entre no colapso. Traga a saída para a economia brasileira. Aqueles que perderam seus empregos, meu Pai, que volte, Senhor, a trabalhar. Que a porta de emprego que se fechou se abra novamente. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para trazer, Senhor, o emprego novamente para essa pessoa. Não deixa faltar nada para as famílias, Senhor. Não deixa faltar nada. Não deixe ninguém passar fome no Brasil. Tenha misericórdia da nossa nação, meu Pai. Quero abençoar as famílias representadas aqui. Liberta aqueles que estão aprisionados pelas drogas. Liberta os que estão com depressão. Liberta os que estão passando por processos de insônia, que não conseguem dormir, estão preocupados com medo dessa doença, medo de perder o emprego, medo do que vai comer, do que não vai comer. Senhor, tira esse medo do coração dos teus filhos. Traga paz e certeza e convicção num Deus que pode prover todas as coisas. Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos agora, em nome de Jesus. E se você crê nessa oração, diga amém, diga graças a Deus. Agora nós vamos consagrar a água no altar do Senhor. Você que está aí com a sua água, nós vamos orar abençoando essa água, consagrando. Leva para alguém que está doente. Dá para alguém que está precisando se libertar das drogas, da bebida. Você que tem algum vício, irmão, faz uma oração com fé na sua casa. Diga assim: Senhor Jesus, quando eu beber dessa água, eu nunca mais vou beber bebida alcoólica. Quando eu beber dessa água, eu nunca mais vou fumar cigarro. Quando eu beber dessa água, eu nunca mais vou me drogar. Quando eu beber dessa água, eu vou ficar liberto dos remédios antidepressivos. Não vou precisar mais de remédio para dormir, não. Eu profetizo isso em nome de Jesus, querido. Tenha fé, creia no que está sendo liberado e profetizado sobre a sua vida. Nós vamos clamar agora, consagrando a água ao Senhor. Você que está aí com a garrafa de água, com um copo, apresenta ele aí ao Senhor, e nós vamos orar nesse momento. Meu irmão, vai continuar sendo água, vai continuar sendo água, porém, a sua fé em nome de Jesus Cristo, pode fazer que, quando você beber dessa água, o milagre, que não é a água que faz, é Jesus que faz, aconteça na sua vida, só por causa da sua fé, em Cristo Jesus. Pai, nós temos feito isso. Como nós estamos distantes dos nossos irmãos, é uma maneira de eu me aproximar deles agora. É uma maneira de eu ligar com ele agora, a minha fé com a do meu irmão. É uma maneira de eu ligar com ele na terra, e diz a palavra que o que é ligado na terra é ligado no céu. É um ato profético, crendo que pela fé em Cristo Jesus, essa água ao ser consagrada, o milagre vai acontecer na vida do meu irmão quando ele beber dessa água, pela fé em Cristo Jesus. Essa pessoa que precisa de libertação, ao beber dessa água, receba a libertação. Essa pessoa que está enferma, ao beber dessa água, seja curado. E eu vou profetizar mais: a pessoa que está sã, sem nenhuma doença,
ao beber dessa água, fique blindada de toda enfermidade, inclusive do coronavírus. Que ao beber dessa água, essa pessoa esteja protegida pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Você pode beber.